Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Madhmadacharya Parayantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyaktadehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanartam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Namastê. Bem-vindo a todos à nossa classe de Vivekachudamani. Nós continuamos no verso 91. 91 nós o desdobramos na última semana, mas ficou faltando uma última passagem que eu disse que eu ia revisar esse verso para concluí-lo sem rush, sem pressa, né? Então, o verso 91 nos diz, né, Shankara diz que assim como as ações realizadas em um sonho são dissolvidas ao acordar, os resultados acumulados de ações passadas são dissolvidas através do autoconhecimento, né? Então, esse paralelo, né, entre essa projeção do jiva, que é o estado do sonho, o mundo do sonho, os objetos do mundo do sonho e as experiências dentro dessa ordem de realidade chamada o mundo dos sonhos, que é puramente subjetiva, produzida ou projetada pelo jiva, que nada mais é do que o conteúdo de todas as vasanas, de todas as impressões mentais, emocionais, intelectuais do indivíduo, que projeta essa realidade interior do indivíduo, que se refere somente a ele, né? E no momento que ele acorda, aquele mundo desaparece. Ele desaparece por quê? Porque a entidade que produz aquela projeção, que é chamado o sonhador, em sânscrito, em termos sânscrito, tecnicamente, é o Taijasa, aquele que brilha, as suas vasanas brilham no meio da noite, ou até mesmo no horário como é que se diz, de cochilo, na tarde ou de manhã. Então, no momento que o Taijasa, que é o sonhador, ele deixa de existir, aquele estado de consciência, e ele retorna a exercer o seu papel como Vishwa, que é o acordado não, é o indivíduo em estado de vigília, né? O seu estado de vigília. Quando ele passa a ser o Vishwa, imediatamente o sonhador e o sonho desaparecem. Então, o indivíduo, às vezes, ele fica triste quando é um sonho muito bom, muito gostoso, né? E, às vezes, ele fica feliz quando o sonho é um sonho de terror, é um pesadelo, né? Mas o sonhador desaparece e o sonho desaparece, né? Às vezes, a gente fica ainda um pouco assim, né? Quando nós nos encontramos numa situação, né, de muito terror, às vezes leva um pouco de tempo para a nossa batida cardíaca retornar à normalidade, né? A gente vai dizer, não, aquilo era um sonho, aquilo foi uma projeção do sonhador, né? Então, do mesmo modo, todas as ações acumuladas por todas as nossas ações ou respostas aos estímulos, né, passados da vida, na nossa interação com o campo das ações, no dia a dia, todas as nossas ações, esse verso diz, elas são dissolvidas através do autoconhecimento, né? Então, existem dois pontos a compreender aí, né? Um é que quando o indivíduo ele reconhece a sua real natureza, identidade como pura consciência, né? Todas aquelas ações que ele tinha colocado no sistema, ele já não se identifica com elas, ele já não possui aquelas ações, ele já não mais diz minhas ações e o meu karma. Ele resolve toda essa problemática puramente psicológica, subjetiva,
que nada mais é, toda ela é fundada na identificação no corpo-mente como corpo-mente, que desenvolve esse famoso Mr. Ego, né? O ego, aquele que se sente o pensador de seus pensamentos, né? O autor de suas ações e o responsável pelo seu destino, pelos resultados de suas ações. Então, quando o indivíduo ele compreende, através de uma devida, né, assimilação e compreensão, e assimilação e retenção desses conhecimentos espirituais, ele compreende Ishvara, ele compreende Deus, ele compreende Mitya, ele compreende essa ordem de realidade composta por esses três princípios. Ishvara, o Jiva, a entidade experienciadora, com seus três estados, né? O estado aquele que é estado de vigília, estado de sonho e estado de sono profundo, né? Então, esses três fatores, né, dentro de Mitya, Ishvara, Jiva e Jagata, que é o campo dharmico, que é o universo manifesto. Quando o indivíduo ele compreende Mitya, ele compreende Deus, ele compreende esse relacionamento entre Jiva, a entidade experienciadora, conhecedora, e Deus, Ishvara, e o campo, quando ele compreende, desenvolve essa compreensão, então, somente esse conhecimento por si, até mesmo sem que o autoconhecimento esteja totalmente estabelecido, somente esse conhecimento de Mitya, esse conhecimento de Deus, essa compreensão sobre o que é Deus e a nosso papel dentro de Mitya, né? Nesse nosso relacionamento com Deus, com Ishvara, somente essa compreensão faz com que o indivíduo, o quê? Ele vai sentir que todas as ações que foram colocadas nos sistemas e os resultados fazem parte de Mitya, fazem parte de Ishvara como a totalidade desse sistema, fazem parte desse sistema kármico fundado em causa e efeito, ele se dá conta que para que cada ação ocorra, existe uma infinidade de fatores que estão muito além dele mesmo, do indivíduo que faz aquela escolha, se ele vai virar para a direita ou esquerda, se ele vai tomar um café da manhã com pão de queijo ou com banana, etc., etc. Em cada uma de nossas ações existe uma infinidade de outros fatores, né, colaborando para esses seus resultados. Então, esse conhecimento de Mitya já dissolve essa sensação, entendeu? Já dissolve essa sensação, a minha ação, né? As minhas motivações, as minhas ações e o meu karma. Então, quando a gente compreende Ishvara, a gente já começa a desenvolver essa sensação de libertação desse fenômeno chamado causalidade, ou kármico, né? De ações e resultados de ações. Por quê? O ego do indivíduo ele começa a se resolver gradualmente em Ishvara, entendeu? Compreendendo que Ishvara, né, tem outro nome para Ishvara, existe uma infinidade de nomes para o Lorde desse universo aparente, dessa ordem aparente. Um dos nomes é Daivan. Daivan é simplesmente a totalidade de fatores que corroboram para os resultados, os parávada karmas individuais, circunstanciais e universais, planetários, etc. Existe uma infinidade de fatores, e essa infinidade de fatores também é um modo de compreender Ishvara, porque Ishvara é a totalidade de fatores. E a maioria desses fatores, nós nem mesmo estamos conscientes deles, absolutamente nós não temos nenhum controle sobre eles. Então, compreender Ishvara, compreender o Jiva, o relacionamento dele com o campo dármico e com Ishvara, já dissolve, entendeu? Dissolve essa problemática, né, do ego, que possui suas ações, possui suas determinações e aceita o resultado de suas ações como meio karma. Então, isso já se dissolve através daquilo que frequentemente eu chamo de conhecimento de Ishvara, né? Ishvara knowledge. Ainda mais profundamente através do conhecimento eu sou Brahman, através do self-knowledge. Ishvara knowledge já produz um senso enorme de libertação para o Jiva, e o self-knowledge, que é o autoconhecimento, eu sou Brahman, Jiva Atma é Paramatma, né? O indivíduo,
em sua natureza, é a consciência, é a existência infinitamente não limitada, esse conhecimento ainda dissolve de modo mais radical essa sensação de que eu tenho que lidar com o resultado das ações, porque elas são os meus karmas. Então, é como se a gente acordasse de um sonho. No sonho, a gente se dá conta, tudo isso é minha projeção, não é real. Né? Então, quando a gente compreende Ishvara, a gente se dá conta assim, putz, é tudo Ishvara, é tudo Maya. Maya está projetando esse sonho chamado Mithya, né? E Maya que controla tudo isso. Eu tenho uma mínima participação, uma mínima responsabilidade, entendeu? Porque eu sou parte integrante desse sistema Ishvara Jiva Jagat, chamado Mithya, né? Mas somente essa compreensão já dissolve essa ilusão, entendeu? De que são os meus pensamentos, as minhas ações e os meus resultados e ações, porque a gente desenvolve essa visão espiritual, essa sabedoria espiritual, e a gente começa a ver tudo como Ishvara, o Lorde do campo dármico, entendeu? Então, essa compreensão já vai dissolvendo, né? Dissolvendo aquele sonho de Ishvara como se fosse realmente real e como se eu fosse o responsável por essa projeção, né? E o responsável por minhas ações e pelos resultados. Aí, num nível mais profundo, o indivíduo acorda completamente desse sonho na medida que ele compreende que Ishvara, o mundo projetado por Maheshwara e o Jiva, todos esses três princípios são irreais, ou melhor dizendo, mais facilmente digerível e compreensível. Ishvara, Jiva e Jagat são aparentemente reais, né? Ishvara, Jiva e Jagat, que é o mundo, o campo, né? É simplesmente uma sobreposição, uma projeção, do mesmo modo que o Jiva projeta o mundo dos sonhos durante o seu sono profundo, quando aquelas vássanas começam, de qualquer modo, a vibrar, elas projetam, né? Essa realidade nossa, nessas impressões sutis, mentais, emocionais, e projeta aquele mundo do sonho. Do mesmo modo, Maya e Ishvara, que é esse sistema integrado, né? Baseado nessas leis naturais, cósmicas, universais, entre elas causalidade, né? Ações e resultados de ações, karmas, leis éticas, psicológicas. Então, através de todas essas leis que regem essa ordem de realidade aparente, igualmente Ishvara projeta isso que nós chamamos de Mithya, ou Samsara, né? Essa projeção aparente, né? Então, o indivíduo, ele se dá conta que tanto Ishvara como Jiva, como o mundo, nada mais é do que Brahman, a consciência, a existência infinitamente não limitada. Quando ele compreende, e esse conhecimento é devidamente retido, né, ele se sente exatamente como quando ele acorda de um pesadelo e diz, putz, foi somente um sonho, entendeu? Foi um sonho das minhas vássanas, foi uma projeção. Mais tarde ele compreende, não, isso aqui é tudo uma projeção de Ishvara. Aí, num estágio mais avançado, ele compreende que nada disso é real, entendeu? A minha projeção é uma projeção sobre a projeção de Ishvara. A projeção de Ishvara é uma sobreposição ou projeção dentro do âmbito daquilo que é a única realidade, que é a consciência e a existência, né? Então, nós temos a projeção de Ishvara, Maya, nós temos a projeção do Jiva. Quando o Jiva assimila e retém esse autoconhecimento, é como se ele acordasse desse duplo sonho, o sonho de que eu sou o fazedor e o criador, eu sou o responsável pela minha realidade. No mundo espiritual moderno, existe esse conceito sempre existiu, de que a gente pode criar realidade, que nós somos co-criadores, que eu posso controlar isso e aquilo, são todas fantasias que existem no mundo espiritual. Então, o indivíduo, quando ele se dá conta das projeções dos sonhos, das projeções do Jiva, que pensa que ele realmente tem algum poder de criar, manipular, controlar e etc., entendeu? E ele compreende que tudo isso é uma projeção de Ishvara, de Maya,
E aí ele, devido a essa preparação e purificação que é inevitável na medida que a gente vai compreendendo Ishvara, Deus, aí o nosso relacionamento com Deus e com o campo, a mente vai se preparando para o Jnana Yoga do Vedanta, de tal modo que ele finalmente compreende de modo claro, e firme, de que tudo é somente a consciência, tudo é somente a existência, e que Ishvara, Jiva e Jagata são meras aparências, são realidades subjetivas produzidas pelo intelecto humano. Essa é uma afirmação radical, entendeu? Mas é a manifestação, ela é projetada e mantida devido às vasanas, que são determinações e interpretações humanas, intelectuais, dos intelectos inteligentes de todos os seres vivos inteligentes do universo, que vão sendo fornecidas essas vasanas da Ishvara, de modo que esse corpo macrocósmico de vasanas, ele vai mantendo, sustentando e reciclando essa ordem de realidade aparente chamada Mithya, que nada mais é do que uma projeção, uma sobreposição de nomes, cores e formas naquilo que é a consciência do testemunha, do observador, do experienciador e do conhecedor. A única realidade, consciência, existência, infinitamente ilimitada, porque é o substrato desta ordem de realidade aparente. Então, isso para fazer uma síntese rápida daquilo que foi visto. E no último parágrafo diz, mas deixamos de... Quando o indivíduo deixa de se identificar o eu com a construção corpo-mente, nós estamos no finalzinho, nos 2 últimos parágrafos desse verso. Quando nós deixamos de identificar o eu com o corpo-mente, o corpo e a mente não desaparecem, eles permanecem, pois eles fazem parte de uma ordem de realidade aparente que não é contraditória e que não obstaculiza, entendeu? Satya, que é a consciência do observador, do experienciador. Essa consciência, ela não tem nenhum problema, entendeu? Com o corpo e com a mente. Por quê? Essa ideia de que o corpo-mente, ele vela ou encobre ou esconde a consciência, é uma ideia relativa, ela possui um certo valor espiritual, entendeu? Mas a realidade absoluta é que nada consegue velar, ocultar, cobrir ou esconder a consciência, porque a consciência é o tecido, é o substrato, ela pervade tudo, entendeu? Pervade todos os seres vivos, inertes e sencientes. Então, essa consciência, ela permanece. E não existe nenhuma contradição entre a consciência, Satya, e o corpo, mente, que são elementos de Mithya, dessa configuração do Jiva, construção corpo-mente. Quando nós nos deixamos de identificar com o eu, o nosso eu, esse famoso eu que nós nos referimos muito frequentemente, quando esse eu já não é mais firmemente identificado com o complexo corpo-mente, mas ele se torna identificado como a luz da consciência que vivifica e ilumina a mente do Jiva, entendeu? O complexo corpo-mente chamado Jiva, quando nós nos abandonamos essa identificação equivocada com o corpo-mente, o corpo não desaparece, porque o corpo pertence a uma ordem de realidade secundária, aparentemente real, entendeu? Que não obstaculiza aquilo que eu sou. Eu reconheço aquilo que eu sou como a luz do iluminador da consciência, e o corpo e a mente, elas simplesmente permanecem onde elas estão, entendeu? Por quê? Porque se tratam de duas ordens de realidades que não se obstaculizam, que não se contradizem. Satya é a única realidade, Mithya é uma projeção dentro do âmbito dessa realidade, entendeu? Você se dá conta da sua real identidade, da sua real
natureza, e a sua identidade secundária como jiva permanece como uma sobreposição naquilo que é a sua identidade, natureza primária. E essa identidade nossa primária, ela é livre e independente da nossa natureza secundária. Ela é livre e independente de todas as experiências, entendeu? Que nada mais são do que a consciência associada com o agente jiva em contato com o campo das ações, o campo das experiências. Essa consciência é livre e independente de tudo isso, né? Portanto, não existe essa fantasia de que você descobre que você é Brahman, você é a consciência, aí você, como consciência, vai poder ir por aí sem um corpo, como se o corpo fosse um problema. Não, isso significa projetar, entendeu? Valor, projetar Satya no corpo e na mente. O corpo e a mente pertencem a essa ordem de realidade secundária não real. Eu sou a única realidade, Satya, né? Consciência, existência, Brahman, como queiramos dizer. O corpo, ele pertence a essa ordem de realidade empírica, aparente. Ele não é o produto de um sonho ou uma percepção equivocada. Ele vai continuar a agir e experienciar os resultados de suas ações. Mas nós não o faremos, essas ações, pois saberemos que somos diferentes do corpo. Quando a identidade do jiva ela se shift, né? Ela se transfere, você sabe que todo esse dinamismo de ação e resultados de ação, todas elas pertencem a Ishvara, pertencem a esse sistema integrado, total, composto por fatores infinitos chamado Ishvara, né? E, portanto, tudo isso continua a ocorrer, mas nós sabemos que nós somos alguma coisa outra que o corpo. Desse modo, o autoconhecimento vai dissolver os resultados das ações passadas desta maneira. Elimina a nossa identificação com o fazedor e o curtidor das ações. A gente faz ações para a gente curtir os resultados. Ninguém faz uma ação para sofrer os resultados, mas muito frequentemente nós fazemos ações e sofremos os resultados. Tá? Então, essa problemática de lidar com os resultados, colocar a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa alegria, toda ela, né, dependente dos resultados, entendeu? É um grande problema, é o único problema, né, que nós chamamos de samsara, né? Então, quando nós eliminamos a nossa identificação com o ego, com o fazedor, entendeu? Nós nos libertamos dos resultados dessas ações, muito embora os resultados continuem a ocorrer, ok? Por quê? Porque agora nós nos vemos como a luz do iluminador, a luz da consciência, não como a construção corpo-mente, o agente fazedor das ações. O shift de identidade, ele permite ao indivíduo, ainda assim, exercer o seu papel de fazedor, entendeu? Mas livre da convicção equivocada de que eu sou o fazedor. Essa é a única diferença que ocorre. E isso ela, como é que a gente diz? Isso transforma a qualidade das ações do indivíduo, porque ele age sem aquele peso, entendeu? Decorrente da firme de convicção de que eu sou o jiva, eu sou o ego, eu sou o fazedor, eu sou essa construção, eu sou as minhas noções intelectuais, os meus conhecimentos, os meus papéis, as minhas histórias, as minhas memórias, né? Então, tudo aquilo vai sendo dissolvido na medida que esse autoconhecimento é mais profundamente digerido, processado, internalizado, e esse senso de identidade com o corpo-mente, como o corpo-mente, ela vai sendo destruída. O autoconhecimento é o início desse processo de cancelamento do ego. Muito frequentemente eu coloco nesses termos. O autoconhecimento, em geral, ele não destrói, não cancela totalmente esse sentimento do fazedor, que é o ego, o originador, né? O pensador, né? O autor. Né? Todos esses sentimentos eles vão sendo gradualmente. Nós dizemos que moksha, ou libertação, ela se consolida na medida que o ego, esse sentimento do executor, fazedor, autor, vai sendo
é dissolvido, entendeu? Pensar que a consciência do corpo deve desaparecer para que o ser pleno seja realizado é investir o corpo com mais do que aquilo que ele é, né? É investir o corpo com mais do que a realidade aparente. Então, agora a gente está dizendo assim, não, o corpo precisa desaparecer, a mente precisa desaparecer, os pensamentos precisam desaparecer, porque agora eu sou a consciência, eu me dei conta que eu sou a consciência. O que isso significa dizer? Nós estamos valorizando, nós estamos dando valor, colocando o corpo e a mente, entendeu? No mesmo nível da consciência, né? Não, o corpo e a mente fazem parte de uma ordem de realidade secundária, aparente, que não é real. E a luz do iluminador, entendeu? É a única realidade. Todas essas projeções ocorrem dentro do âmbito da consciência, do mesmo modo que as projeções na tela do cinema ocorrem. E elas não ocorrem sem a tela do cinema, o pano de fundo, né? Ela requer o pano de fundo. A consciência, esse pano de fundo, ela pertence a uma outra ordem de realidade chamada Satya. Ela não é limitada, bloqueada, obstaculizada, velada, ocultada ou coberta por essas projeções que ocorrem na tela da consciência, do mesmo modo que as projeções que ocorrem dentro da tela do cinema, entendeu? Elas não realmente, elas afetam ou cobrem ou cancelam a tela do cinema. A tela do cinema permanece lá intacta, né? É o mesmo princípio. Então, seria colocar o corpo no mesmo nível, na mesma ordem que a consciência, e dizer que o corpo e a consciência são mutuamente exclusivos. Um exclui o outro. Esse é um ponto muito importante de compreender. Os pensamentos, a mente e o corpo físico, eles não são contraditórios à consciência. Não é que para você realizar um, você precisa de eliminar ou destruir ou remover o outro. Não. Isso se trata de duas ordens de realidade na qual somente uma é real. Consciência, ela permeia e penetra tudo, pervade, e essa sobreposição ocorre, e a consciência não tem nenhum problema com nada disso, com o corpo, com a mente, com todas as experiências que ocorrem através do complexo corpo-mente. Do mesmo modo que o espaço não tem nenhum problema com nenhum objeto, né, que seja levantado, que apareça dentro do âmbito do espaço, né? Ele não se sente de modo nenhum obstaculizado, porque ele pervade, ele penetra tudo que existe em Mitya, tudo que existe no universo, né, é contido dentro do âmbito do espaço, né? O elemento primário mais pervasivo, mais sutil, que é o recipiente do universo, né? No mais elevado nível de sabedoria espiritual, como se sabe, não há corpo, no sentido de que existe apenas a existência e a consciência ilimitada, mas é a nossa incapacidade de manter esse nível de conhecimento mais, ou de compreender, assimilar e reter esse conhecimento a respeito do fato de que a única realidade é a consciência, de que o corpo, a mente e todo o dinamismo que nós, né, testemunhamos em Mitya são simplesmente irreais. A nossa dificuldade, né, de compreender esse ensinamento espiritual mais elevado nos trouxe até o Vedanta, nos trouxe ao Karma Yoga, nos trouxe a compreensão de Ishvara, né, a compreensão do Dharma, a compreensão das leis, entre elas as leis kármicas. Então, a nossa inabilidade de realmente compreender que tudo é somente a consciência, entendeu? Que a consciência é a única realidade e eu sou a consciência. Então, essa nossa inabilidade nos trouxe ao Karma Yoga, ao Dharma Yoga, ao Vedanta, de tal modo que a gente possa compreender Mitya. Ah, não, mas Mitya não é real, eu não quero saber do irreal, eu quero ir diretamente trabalhar na única realidade. Existe uma infinidade de pessoas, uma infinidade de círculos espirituais tentando evitar os ensinamentos referentes a
Mitya, referência a Bhagavad Gita, referência a Deus, Ishvara, Jiva, o campo dármico, as leis dármicas. Tem uma montanha de pessoas querendo, né, fazer um atalho direto no aspecto filosófico do Vedanta, entendeu? E os resultados são mínimos, quase sempre os resultados são conhecimentos informativos acadêmicos, porque o indivíduo ele não realmente preparou a mente através da compreensão daquilo que é aparentemente real, mas é indispensável no processo de purificação e refinamento do intelecto daquele jiva que não é real, mas é dentro do intelecto não real do jiva que a realidade pode ser realmente apreendida e compreendida e retida. Isso nos traz o Vedanta, que verdadeiramente nos resgata de onde estamos e pacientemente nos conduz a esse nível mais elevado de conhecimento até que nós nos estabelecemos no ser como ser. Esse é o propósito de Vedanta. Essa é a benevolência do Vedanta. Essa é a compaixão do Vedanta, de entrar realmente em Mitya. Por isso que o Vedanta é um ensinamento completo, né? Por isso que esses outros ensinamentos, em geral, eles não são tão eficazes, porque eles não são realmente extensivos ao ponto de cobrir todos os aspectos, né, dessa realidade, dessa ciência da realidade, a ciência da consciência, né? Ok, então agora a gente entra no verso 92. Professor, Sim, Betânia. Esse verso que você estava explicando, ele está muito, me vem aqui a história daquela analogia, né, com o ator. Ele está muito relacionado com o eu atuo em Nietzsche nos papéis, né, de filha, estudante de Vedanta, de amiga, de tia, mas é assim que eu preciso atuar em Nietzsche, sabendo que isso é um papel como essa execução é só esse papel e eu não me confundo com ele, né? Eu sou a que não tem a mesma realidade que o papel. Não sei se deu para ouvir, porque minha internet não está muito... Não, deu para ouvir, sim. Isso, né, professor? Porque são papéis, são coisas completamente diferentes. Uma é o que eu sou e uma é como eu atuo, como ator, vamos dizer. Sim. Então, a definição clássica daquilo que nós chamamos de Swadharma, muito embora seja frequentemente interpretado como as nossas características ou aptidões, ou tendências naturais, ou talentos naturais, do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista puramente dharmico, o Swadharma, o Dharma do indivíduo, são os papéis que nós somos chamados a exercer dentro dos nossos meios sociais, entendeu? Então, a definição mais tecnicamente correta do Swadharma do indivíduo são os papéis que nós somos chamados a desempenhar, entendeu? Então, você sabendo, compreendendo Nietzsche, compreendendo o Dharma, as leis, né, do karma, né, as leis psicológicas, as leis éticas, e você compreendendo as estruturas sociais, que são um pouco diferentes de continentes a continentes, de nações a nações, você precisa se adequar aos seus papéis sociais, como você disse, entendeu? De modo a exercer o seu Dharma apropriadamente e devidamente, sem causar conflitos, né? Ou causar karmas conflitantes, conflitos com outras pessoas, ou resultados conflitantes. Então, dentro de Mitya, o indivíduo, ele nesse processo de libertação, de autoconhecimento e libertação, ele precisa se adequar a esses papéis, às leis que regem o campo, compreender as leis, como é que se diz?
os valores, né, que regem cada uma dessas sociedades e se comportar segundo essas regras e tudo isso de acordo com cada um dos nossos papéis, porque, como você sabe, em referência à sua mãe, você tem um swadharma diferente, entendeu? Já em referência aos seus empregados, né, ou seja, o seu swadharma é diferente. O seu swadharma não é cuidar deles do mesmo modo que você cuida da sua mãe. Seu swadharma é simplesmente, né, fazer com que eles sejam produtivos, entendeu? Sejam produtivos, sejam responsáveis, etc, etc. Então, cada uma das nossas interações, né, com os nossos namorados e esposos, a gente tem swadharmas diferentes. Então, tudo isso é parte daquilo que nós exercemos dentro dessa ordem aparente, empírica, chamada Mithya, como os jivas. Porque o jiva nada mais é do que o agente que responde aos estímulos do campo, e o Dharma é uma ciência tão completa que tem que ser levado em conta também os nossos papéis em relação a cada uma dessas ações, entendeu? A gente, com a sogra, a gente se relaciona de um modo, né? Com os filhos de um modo, né? Com a esposa um modo, entendeu? Com cada uma dessas pessoas, a gente tem que, né, nos adequar, é o Dharma circunstancial, o Dharma dos papéis. Tudo isso é parte dessa ordem de realidade aparente. E essa ordem de realidade aparente, ela continua até mesmo do autoconhecimento, detalhe. Entendeu? O autoconhecimento, mesmo quando ele é bem estabelecido, o indivíduo ele deve saber como se mover em Mithya, senão ele vai estar dando maus exemplos, entendeu? Essa história de gurus que, não, eu sei quem eu sou, portanto, Mithya não vale mais para mim, Dharma não vale mais para mim, entendeu? Eu gosto daquela afirmação de um monge budista, zen budista, que diz assim, mais elevado do que a iluminação é o Dharma, são as boas maneiras, entendeu? Porque o cara pode ser eliminado, mas se ele não se comporta dharmicamente, entendeu? Qual o valor dessa iluminação? Ele falou assim, entendeu? Mais elevado do que a iluminação, né? Não é bem assim que ele coloca. Ele coloca que ele fala assim, abaixo das boas maneiras, o que existe mais elevado é a iluminação. Ele inverte, entendeu? Para dizer que a iluminação é inferior às boas maneiras, é inferior a uma vida, entendeu? Em Mithya, né? Cujas ações aparentes, desse jiva aparente, são em total harmonia com o Dharma. Essa é a frutificação, uma das frutificações importantes para o autoconhecimento. Nós estamos cobrindo o tópico dos benefícios do autoconhecimento. Um deles é a capacidade de interagir com o campo, né? Sempre de modo alinhado, harmonizado com o Dharma, e o Dharma, como eu disse, né? ele circunstancial, né? A gente tem que, de novo, né? Considerar o Dharma universal, o circunstancial, os meus papéis, a minha natureza, tudo isso tem que ser levado em conta na medida que a gente vai oferecendo as nossas respostas ao campo, né? É mais ou menos isso que você estava dizendo, ou tem alguma coisa que não foi coberta? Mais ou menos. Isso também, né? Mas, assim, o que eu quis trazer é que, como essas ordens de realidade são diferentes, aquilo que eu sou, né? Sim. E aquilo que eu faço, como jiva, são diferentes. Eu, como até praticante, estudante de Vedanta, consigo agora compreender assim. Eu sou a consciência e tudo que eu faço, que o jiva faz como indivíduo, é um papel, como um ator faz. Sim. Mas eu não sou esse papel, né? Nesse sentido, assim. Eu vou agir dharmicamente no meu swadharma da melhor maneira possível, fazendo o melhor para o campo, sim, mas sabendo que isso também é só um papel. Naturalmente. Nesse sentido de não colocar as duas coisas no mesmo nível. Sim, isso eu pensei que já fosse claro para você, que a sua natureza como consciência é a carta. A carta é aquilo que não faz nada, entendeu? É somente a luz da consciência. Então, a sua natureza é livre de ação, né? Agora, quando você é chamado a interagir com o campo, que é impossível de evitar, entendeu? Então, imediatamente, você está pisando em Mithya
e você é chamado a exercitar os seus papéis dentro do seu contexto de vida, entendeu? E é importante que eles sejam totalmente alinhados com o Dharma Field, essas leis cósmicas naturais de Ishvara, entendeu? Você sabe que você não faz nada, mas você sabe o que você está fazendo, tudo isso aqui é um palco, esse Dharma Field projetado por Maheshwara é um palco, né, para que o Jiva, o agente Jiva, possa trabalhar os seus karmas através das respostas aos estímulos que continuamente, né, constantemente, vêm do campo. Né? Então, você sabe, eu não faço nada, o Jiva faz, esses papéis, eles pertencem ao meu Jiva, né? Esse Jiva. Né? Eu sou livre das ações, eu sou livre dos resultados das ações, mas ainda assim, o meu Jiva, ele foi muito bem educado pelas escrituras completas, as completas escrituras védicas, aquela que não como se diz? Negligencia. Que não negligencia Mitya, entendeu? De modo que eu não posso viver uma vida esquizofrênica, que eu tenho todo esse conhecimento, eu sou a consciência, aí quando eu sou chamado a interagir com o campo, eu ajo de modo mesquinho, eu ajo de modo que eu quero manipular, controlar, mentir, enganar, brigar, etc. Entendeu? Então, para que não exista essa esquizofrenia entre aquilo que você sabe que você é e aquilo que você age e faz, entendeu? Então, a sua vida e o seu conhecimento, eles precisam estar em harmonia, e esse conhecimento precisa ser completo, ele precisa abranger o conhecimento de Mitya, entendeu? De modo que você veja tudo isso como um palco, você veja o seu Jiva agindo e gradualmente ele vai desenvolvendo o talento de agir em harmonia com as leis dármicas, que leva em conta também os seus papéis sociais, entendeu? Porque se você pensa assim, não, eu aprendi a me comportar muito bem agora como chefe do meu departamento na empresa. Né? Não, agora eu sei exatamente, eu tenho um talento enorme de me comportar como chefe dos meus empregados. Aí você pega aquele papel e exporta ele para todos os outros seus relacionamentos, aí não funciona, entendeu? Porque para cada um desses papéis nós precisamos de ajustar, né, aquilo que é o Swadharma circunstancial, referente a esse papel, nesse ambiente, né, de Mitya. Né? Ok? O verso 92. Obrigada. Nada. As boas ou más ações feitas em um sonho não enviam o acordado para o céu ou para o inferno. Então, imagina, a gente está no sonho, né? E a gente tem um sonho e a gente fala assim, nossa, esse sonho aqui é um sonho cheio de punya, né? Cheio de vasanas espirituais. Aí, nesse sonho, eu abro um ashram, não? Eu abro um ashram, eu começo a construir escola, né? Começo a desenvolver, né, um ambiente, né, de favorecimento para os pobres e para as pessoas com tendências espirituais. Eu faço um puta trabalho. Você sabe que no sonho você pode viver uma vida de 100 anos em alguns minutos, assim dizem os cientistas, né? Então, a gente tem muito tempo no sonho, a gente chega lá cheio de vasanas espirituais, cheios de punya, e as nossas melhores intenções, a gente cria uma vida de serviço espiritual, né? Com escolas para as crianças, escolas védicas, ashrams, meditações, satsangs, né? Aí a gente aproveita, não, eu vou ser o guru desse sangue, aí você vira guru também, a gente faz tudo isso. Aqui, Shankara está dizendo que as boas ações ou as más ações, né, executadas durante o sonho, elas não produzem punya ou papa, elas não vão produzir o céu ou o inferno para o sonhador. Não é curioso isso? Não? Assim, putz, quando eu fiz um trabalhão, entendeu? Eu construí. Por quê? Se trata de duas ordens de realidades que não se misturam, entendeu? O sonho é parte de uma ordem de realidade, a gente chama de secundária, essa seria terciária, entendeu?
porque é uma ordem de realidade subjetiva que existe em Mithya, que pertence somente ao Jiva, a projeção do Jiva, as vasanas do Jiva projetando esse sonho, né? Então, no mundo dos sonhos, a gente pode fazer o que a gente fizer, mas nada que a gente fizer ali vai impactar a nossa experiência humana durante o nosso estado de vigília, porque o que pertence ao mundo dos sonhos permanece no mundo dos sonhos. O que pertence ao mundo, né, o mundo da vigília, né, permanece no mundo da vigília, né? Aquela história, você sonha, no sonho você faz ações ótimas, no sonho você faz ações horríveis, aí você rouba um banco, e aí quando você acorda de manhã, você se sente tão culpado, se sente tão mal, né? Você não compreendeu bem que essas ordens de realidade, elas não se misturam, entendeu? Elas são independentes, elas são duas subordens, e dentro dessa ordem de realidade secundária, chamada Mithya, existem 3 subordens de realidade: Shishvara, Jiva e Jagata. E dentro do Jiva existem 3 subordens de realidade, que é a realidade do Jiva em seu estado de vigília, de sonho e de sono profundo. Então, aquilo que o Jiva faz no estado de sonho não impacta. Ele pode roubar um banco durante o seu sonho, e no dia, quando ele acordar de manhã cedo, ele talvez, se ele não tiver muita compreensão, esses conhecimentos espirituais, for totalmente ignorância de tudo isso, talvez ele se sinta tão conflitante que ele vai para a delegacia mais próxima e diz assim: olha, eu vim aqui confessar o meu crime, né? Eu roubei esse banco, né? E eu estou com todo esse dinheiro, né? Eu levei para a Suíça, está na minha conta bancária na Suíça, em outros lugares do mundo também, né? Em Porto Rico, Suíça e outros paraísos fiscais, né? E agora eu vim aqui confessar o meu crime porque eu não estou tendo paz de consciência, eu estou me sentindo, né, muito perturbado. Aí o delegado fala: ok, algema esse cara imediatamente, e agora começa a tomar nota aqui do crime dele. Aí começa a dizer assim: onde é que foi que você roubou esse banco? Qual é o nome do banco? Entendeu? Diz qual foi a nação, isso e aquilo. Ele fala: olha, eu te falei que é Suíça, mas eu não posso te dar um endereço, né, preciso, porque foi na Suíça dos sonhos. Entendeu? Na verdade, esses bancos americanos, eu levei o dinheiro para a Suíça, mas tudo isso aconteceu no mundo dos sonhos. Mas eu roubei realmente, está lá na Suíça, mas é na Suíça dos sonhos. Aí o delegado naturalmente deu uma boa risada e falou assim: meu caro, você veio para uma delegacia errada, né? Você precisa deixar essa delegacia imediatamente. Tira a algema do cara aqui, tira aí. Você, amanhã de noite, hoje à noite, quando você sonhar, você vai lá na delegacia da Suíça, dos seus sonhos, entendeu? E você tem que se entregar e confessar os seus crimes na delegacia do sonho, né? Porque essas são ordens, subordens de realidade que não se misturam, entendeu? Elas são totalmente independentes, né? Então, do mesmo modo, as ações boas ou ruins feitas no sonho, elas não produzem punya e papa, entendeu? Elas não vão produzir resultados positivos que eu possa dizer assim: ah, eu tive um sonho tão maravilhoso que eu tenho certeza de que eu cresci espiritualmente através daquele sonho. Não. A gente só cresce através dos nossos esforços espirituais no estado de vigília. Entendeu? Isso é importante a gente compreender. Portanto, essas ações feitas em um sonho não nos conduzem ao céu ou ao inferno. Por quê? Porque é simplesmente uma reciclagem das minhas interações com o campo, no meu estado de vigília, que são retidas, né, na minha mente, como impressões mentais, emocionais, intelectuais, que se projetam, né? E eu posso somente, o sonho, o papel do sonho, nos dá a possibilidade somente de
desfrutar, curtir o punya derivado de um dia, ou de um mês, ou de uma semana vivida em harmonia com Dharma, isso vai produzir punya espiritual, aí de repente eu vou ter um sonho celestial. Uma delícia de sonho, maravilha, tinha os anjos, tinha tudo de bom e do melhor, entendeu? Um amor incondicional, uma paz monstruosa, entendeu? Os deuses estavam presentes, os semideuses. Então, no máximo, os sonhos podem simplesmente esgotar os nossos punhas ou esgotar os nossos papas. Né? Se eu tive dias horríveis, né, de aflição, de angústia, de conflito, de dor, de raiva, irritação, né, competição, estresse, depressão, se eu tive dias horríveis, aí qual é a tendência minha de noite? De noite, aquelas impressões, elas ficam retidas no nosso corpo causal. Né? Se a gente for observar, é praticamente impossível que uma pessoa que viva, né, uma vida extremamente conflitante e difícil, né, possa ter um sonho realmente celestial. Por quê? Porque a natureza das vasanas daqueles indivíduos, elas não propiciam uma projeção subjetiva celestial elevada, entendeu? Então, no máximo, o sonho nos permite de exaurir, esgotar alguns dos nossos punhas e alguns dos nossos papas. E eu ouvi dizer que alguns cientistas, muitos anos atrás já, descobriram que esses sonhos, essas projeções são importantíssimas para a sanidade mental do indivíduo jiva. Porque naquele tempo eu não compreendia essa história de punha, papa, e os modos os quais nós exaurimos ou esgotamos punhas e papas. Né? Então, muitos anos atrás, quando eu ainda estava associado a Osho Rajneesh, entendeu? Eu ouvi que alguns círculos de cientistas diziam que era fundamental para a nossa sanidade mental, psicológica, esses sonhos de pesadelos ou qualquer que sejam os sonhos, entendeu? Porque a gente vai esgotando, a gente vai botando para fora, a gente vai diminuindo a pressão, né, de todas essas vasanas, né? Principalmente aqueles sonhos mais pesadelos, né? Aqueles sonhos mais pesados. Eu tive um sonho que alguns de vocês talvez tenham ouvido falar, um sonho, tem sonhos que não parecem muito bem sonhos, né? Eu tive um sonho quando eu cheguei na Índia, no tempo de Osho Rajneesh, nos anos 80. Então, quando eu cheguei no ashram, eu cheguei de uma situação de vida muito difícil. Eu estava na Europa, estava vivendo na Alemanha, e passei muito tempo lá até conseguir juntar dinheiro para ir para a Índia. Estava esperando Osho Rajneesh aterrissar de novo, né? Eu passei muito tempo esperando e trabalhando, e foi tudo muito difícil, né? Psicologicamente, emocionalmente, né? Meu filho, minha ex-esposa estava no Brasil, eu tentando, né, manter ele, juntar dinheiro e sair daquele samsara que eu estava vivendo, entendeu? Trabalhando pesantemente dentro de um restaurante que é estressante, etc. Né? Então, quando eu cheguei lá, foi um choque de vibe, de energia. Eu entrava no ashram, naquele tempo, Osho, ele costumava fazer 2 darshans, 2 satsangas por dia. Então, eu cheguei lá com a minha mente, né, o meu corpo, o meu subconsciente, meu corpo causal cheio de conflitos e agitações. Eu entrei naquele campo energético que, de qualquer modo, favorece e favorecia diversas pessoas quando entravam naquele campo. Muito frequentemente, eles surtavam às vezes, entendeu? O que aconteceu comigo? Eu estava sonhando, eu estava dormindo, e no meio do sonho, no meio da noite, eu tive um sonho que era um sonho, mas não era um sonho. Aquilo ali foi uma memória que estava retida no meu corpo causal, já da vida passada. Eu estava num deserto, numa terra muito árida, num deserto, sendo torturado até a morte por 3 indivíduos ou 4 indivíduos. Mas aquele sonho foi tão real, tão real, tão real, que eu gritava, e me batia com a cabeça à direita e à esquerda naquele meu quartinho que eu tinha alugado lá na Índia, entendeu?
eu fiquei doente por quase um mês, eu não conseguia caminhar, eu tive que fazer todo tipo de tratamento, porque toda a minha estrutura, né, muscular, ela foi contraída, né, os nervos e tudo. Então, eu fiquei muito doente por algum tempo, eu quase que não conseguia caminhar. Tudo isso por quê? Porque teve uma energia, alguma coisa que era contida, né, nesse corpo causal, de vidas anteriores, de nascimentos anteriores, que veio à superfície, né? E foi uma coisa muito forte, né? Então, quando eu comecei a compreender o que tinha ocorrido comigo, eu disse assim, putz, ainda bem que isso saiu, deixou o meu sistema, entendeu? Ainda bem que isso foi como se fosse um release, you know? Release, como é que a gente diz release? É uma coisa que é jogada para fora, né? Deixa eu ver se o Alex está aqui com a gente, me ajudar. Extrojetada, extravasada, alguma coisa nesse sentido? O release, release é alguma coisa que realmente relaxar, jogada para fora, vomitada, né? Assim. Então, lançamento. Lançado. Foi lançada para fora, assim. E isso, depois daquilo, eu desenvolvi uma atitude positiva a respeito disso, falando com outras pessoas, e eu fui me sentindo mais leve também quando eu comecei, meu corpo físico, né, foi se recuperando daquele impacto violento desse lançamento, né, mental, emocional, de uma experiência extremamente profunda de ser torturado à morte, né, num deserto. Então, do mesmo modo, esses sonhos, eles são importantes para a gente esgotar algumas dessas energias, né? A gente sabe, putz, eu toquei no fundo, né? A gente, às vezes, do ponto de vista psicológico, eu toquei no fundo aqui e, de repente, eu entrei em contato com algumas energias, aí deixou o meu sistema, eu fiquei mal, eu chorei, eu fiquei assim, assado, assim, mas agora eu me sinto muito mais leve, né? Então, essas energias, elas podem ser exauridas, esgotadas através do sonho, mas elas jamais podem produzir punya ou papa. Esse é o ponto, ok? Os níveis de realidade discutidos no comentário sobre o verso anterior são definidos por sua duração. Existem dois tipos de realidade, né? A projeção de Maheshwara, no qual os objetos eles são grossificados até que eles se tornem objetos físicos materiais. Ali, o paradigma espaço-tempo é muito bem estruturado e determinado. Aí o jiva, que é o agente experienciador, ele tem uma sensação, um sentimento de durabilidade de experiência, né? De temporalidade de experiência, né? Então, aquilo... Onde é que está? Aquilo que é uma realidade aparente, que é essa realidade projetada por Maheshwara, tem uma duração mais longa, entendeu? Devido a essa estrutura física, material, né? Gerada pela grossificação de energia que materializa o campo dos objetos. Enquanto que no sonho, os objetos são sutis, eles não são grossificados como objetos densos materiais. Então, o paradigma tempo-espaço, ele é estruturado de modo diverso, de tal modo que a gente pode viver uma vida de 100 anos em alguns minutos, né? Então, aquilo que está sendo comentado aqui é que aquilo que é real, né, naturalmente transcende o tempo e o espaço, né? O tempo e o espaço ocorre dentro do âmbito da única realidade, né? Aquilo que é aparente, empírico e imaginário dura por períodos mais longos ou mais curtos, respectivamente. Então, aquilo que é uma mera aparência projetada por Maya tem duração mais longa por causa da grossificação dos pensamentos, dessas energias, que fazem com que o pensamento se torne grossificado como os objetos referentes aos pensamentos, né? Então, aquilo que é uma mera aparência tem durações mais longas, a projeção de Maheshwara. Aquilo que é uma imaginação, aquilo que é imaginário, aquilo que é uma projeção do Jiva, aquilo que é uma projeção do mundo dos sonhos, nesse caso, entendeu? Dura períodos de tempo muito mais curtos, tá? Então, esse é o ponto.
né? Nós sabemos que os nossos sonhos eles têm durações curtas, né? Porque não existe essa estrutura bem definida que nós experienciamos no nosso estado de vigília. Então, os sonhos são considerados como produto da imaginação do Jiva, pois seus objetos não transitam para o estado de vigília, né? Como havemos determinado já, como nós já determinamos anteriormente, aquilo que ocorre no mundo dos sonhos não se transfere para o mundo de vigília. Existe um ditado nos Estados Unidos, né, onde nós moramos por 15 anos, que diz assim, aquilo que ocorre em Vegas permanece em Vegas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? A Luciana talvez tenha, outras pessoas talvez tenham. Porque quando as pessoas vão lá, eles extravasam, né? Todas as vasanas fazem coisas que não podem ser, né, transferidas para the mainland, né? Para a cidade deles, né? Depois, a vida deles normal, tem que permanecer lá. E o pessoal em Vegas, não, fique tranquilo, aqui você pode fazer tudo que você quer, porque tudo que é feito aqui permanece em Vegas, né? Então, do mesmo modo, os sonhos são considerados como produtos da imaginação, pois os seus objetos eles não são transferíveis, né, para o estado de vigília, mas eles imediatamente se dissolvem quando o quê? Quando o sonhador desaparece. O sonhador desaparece, o sonho desaparece. Quando acordamos, não sofremos nem desfrutamos das consequências dos eventos que ocorreram no sonho. Isso nos parece bastante natural, pois o sonhador não existe mais. E como o mundo do sonho depende da existência do sonhador, o sonhador desaparece, o sonho desaparece. Naturalmente, às vezes, a gente, quando acorda realmente de um pesadelo, leva um tempinho, né, alguns minutos, às vezes, para a gente, né, como eu dizia, naquele sonho, que foi mais do que um sonho, quando as pessoas estavam me torturando, eu precisei de uns 2, 3, 4 minutos para recuperar a minha entidade, a minha identidade como Vishwa, o meu estado de Jiva, em seu estado de vigília. As pessoas que moravam nessa casa, elas batiam na janela, batiam na porta, porque elas pensavam que eu estava sendo torturado dentro do meu quarto. E eles tentavam abrir, né, para vir me salvar, no meio da noite, né? E mais eu gritava, mais eles tentavam abrir a porta e a janela, e mais eu pensava, né, na minha imaginação, que eram os torturadores, né? Mas foi uma coisa que, no momento que eu comecei a reaver, né, retomar a consciência do meu corpo, ainda essas duas ordens ainda estavam confusas e misturadas, elas foram sobrepostas, né, que é uma coisa não muito comum, e eu passei muito tempo ainda sofrendo, até que eu virei para os caras que estavam querendo entrar no quarto e falei para eles assim, não se preocupem, depois de uns 5 minutos, é tudo um sonho. O pessoal daquela casa não acreditou. Todo mundo começou a me olhar meio estranho no dia seguinte, entendeu? Falar assim, esse cara é doido, esse cara é louco, esse cara deve ter o diabo dentro dele, eu não quero muita aproximação desse cara, entendeu? Ele é uma energia muito negativa, porque ele diz que isso foi um sonho, né? Que sonho é esse, cara? Né? Então, eu fiquei até mal visto naquele ambiente ali, algumas pessoas me julgaram, né? E não somente isso, o sonho acaba com o sonhador, mas às vezes existem algumas repercussões que, como eu disse, eu precisei de 1 mês, mais ou menos, para me recuperar do impacto que aquele sonho causou na minha estrutura física mental, né? Física principalmente, né? Quando não nos identificamos com o corpo e com a mente, nós despertamos do sonho o sonho do ego, que o ego é o ser, corpo, mente é o ser, o fazedor das ações, entendeu? É o ser, né? O Jivatma, que ele pensa que ele é o ser, e de novo a gente tem aqui, né, uma aparente contradição. Todo o processo do Vedanta nos conduz para a compreensão. A essência do Vedanta é Tattvamasi. O Jiva é o ser.
Jiva-Atma é Paramatma, entendeu? Mas aqui eu me encontro dizendo, né, que quando não nos identificamos mais com o corpo, com a mente, despertamos do sonho do não ser, né? O não ser é o ego. Quando a gente já não se identifica com o corpo-mente, e quando essa desidentificação no corpo-mente, como o corpo-mente é transferida para a consciência, como a consciência, é como se a gente despertasse do sonho do não ser, né? O sonho de que o ego é a única realidade, de que o ego ele se fantasia, se veste do ser, entendeu? E ele assume como se ele fosse o ser. E olha a aparente contradição aí. O Vedanta, o propósito do Vedanta, a essência do Vedanta é ajudar ao indivíduo jiva, ao ego, compreender que ele é o ser, entendeu? Mas não como uma sobreposição de Mitya em Satya, mas através da compreensão da essência, da natureza do jiva, a natureza do ego, a natureza do intelecto, como consciência, existência infinitamente não limitada. Parece que existe uma contradição, mas não existe. A essência do Upanishads é a compreensão daquela declaração, né? Jiva-Atma é o ser, Jiva-Atma é Paramatma, ok? Mas o Jiva, em sua ignorância, ele pensa de ser o ser, entendeu? E ele assume que ele é o fazedor de suas ações, e o controlador de seu destino, e etc, etc. E ele sofre devido a essa identificação errônea, equivocada, com o corpo-mente, como se o corpo-mente fosse realmente o ser, fosse o eu real. A gente fala do ser e do não ser, do eu e do não eu. O não eu, nesse caso, nesse contexto, é o ego. É o ego sob o efeito da total ignorância a respeito de sua real identidade. O mesmo ego educado pelas escrituras, ele se torna um ego totalmente, né, claro a respeito de sua real identidade. Somente quando esse ego compreende clara e firmemente, entendeu? Essas declarações upanishádicas, aí sim ele vai realmente receber e devidamente integrar e internalizar no âmbito de suas experiências, esses Mahavakyas que dizem que o ego, o intelecto, é o ser, entendeu? Vocês percebem que não existe contradição? Okay. Eu fiquei um pouco confusa. Sim, você continua trabalhando que você vai compreender, porque o que ocorre é que todo mundo, todo jiva que vive sobre esse efeito de Maya, que é essa ignorância imposta que faz com que todo indivíduo perceba a realidade como dualidade e perceba a construção corpo-mente, o corpo como sujeito e os outros objetos como objetos que aparecem dentro da mente desse sujeito, né? Então, essa dualidade como realidade é a ignorância. Então, todo jiva auto-ignorante, ele pensa que ele é o ser, esse eu, que cada um de nós sempre se refere, né? Nós pensamos, nós desenvolvemos essa sensação de que nós somos o centro do universo, eu e o mundo, né? Eu e tudo aquilo que está lá, né? Então, essa noção equivocada de que a construção corpo-mente é um ser, é como se o ego, esse ego sob efeito dessa ignorância, ele se vestisse, entendeu? Se fantasiasse do eu absoluto, e ele pensa que ele realmente tem todo o poder e controle, né, a respeito de sua vida, dos seus projetos. Então, essa é a ignorância. Esse é o ego vestido, entendeu? Vestido de ser, né? Mas, em realidade, o ego, a construção corpo-mente, é o ser, entendeu? Mas isso só vai frutificar como moksha e libertação na medida que ele compreende o que é satya, o que é mitya, entendeu? Compreende que a construção corpo-mente é mitya, a construção corpo-mente é um objeto que aparece, que ocorre dentro do âmbito da sua natureza como
Satya, consciência, entendeu? Aí ele começa a desenvolver uma perspectiva objetiva a respeito do seu jiva, e ele compreende que o jiva é mais um objeto entre uma infinidade de objetos, entendeu? Aí ele compreende que a natureza do jiva é o ser, porque é a natureza de tudo e de todos. Tá? Então, essa é a distinção. Mas com esse exemplo que você deu aí, desse sonho que você teve, existia algo na memória, no seu corpo causal, e isso de vidas passadas, que reverberou no seu corpo, né? Então, isso para mim foi muito curioso, assim, porque ficou confuso, ficou dual, entende? Porque mesmo sendo... Tá, você continua fazendo o seu trabalho, porque essa confusão entre Sati e Mitya, entre dualidade e não dualidade, ela é persistente e ela requer muito esforço da parte, entendeu? O Vedanta, ele funciona através... Mesmo sendo uma... Mesmo o Jiva sendo não dual e tudo mais, sendo todo, ele produz ignorância, e essa ignorância fica acumulada no corpo causal. Sim. O modo mais simples para você compreender isso é que cada ação, cada pensamento, cada conceptualização ou experiência que nós temos, ela permanece registrada na nossa mente consciente como memória consciente. Mas a maior parte dessas expressões, elas são depositadas na nossa mente inconsciente ou no corpo causal, entendeu? E elas permanecem lá, compactadas, entendeu? Como se fosse elas são reduzidas ao seu estado semente, potencial, sementinhas, entendeu? Que elas se manifestam como predisposições, tendências, entendeu? Propensidades a sentir, pensar e agir de determinados modos, são os nossos padrões emocionais, de pensamentos, de comportamento. Tudo isso são as vasanas, tecnicamente falando, que são depositadas no nosso corpo causal. Tá? Elas são frutos, elas são pegadas, elas são resíduos deixados para trás, são depositados como resultados das nossas interações com o campo. Tá? Então, cada uma de nossas interações, ela vai servir um propósito de reforçar aquelas tendências ou de começar a modificar aquelas tendências de modo que nós possamos desenvolver vasanas que são mais conduzentes ao nosso processo de elevação espiritual, entendeu? Então, mesmo a inação pode gerar isso também, né? A inação também é um grande problema, porque a gente pode pecar pela ação e a gente pode pecar pela inação. Ser um jiva requer muito talento, né? Porque às vezes a gente pode optar pela não ação e a não ação pode causar karmas ainda mais difíceis, né? Então a gente tem que saber não somente como agir, quando agir, né? Etc. Né? E de acordo com cada um dos nossos papéis, de acordo com a situação, né? com uma perspectiva universal, circunstancial, pessoal. Tá? Sabe? Só saber quando agir e quando não agir já requer muita sabedoria. Né? Não é verdade? Às vezes a melhor palavra é o silêncio, e a gente peca por dizer alguma coisa. Às vezes a melhor ação é a inação, né? Tudo isso dentro do âmbito do jiva, né? Como consciência a gente não faz nada, nós somos livres de ação, nós somos consciência, tá? Devagarzinho tudo isso vai ficando sempre mais claro, Miriam. Quanto mais você investir nesse processo, mais rapidamente essa clareza ela vai se estabelecer no seu intelecto, entendeu? E a sua vida vai sendo gradualmente transformada também. Continua fazendo o seu trabalho, sempre que você tiver tempo, volte para os vídeos disponíveis nas nossas plataformas, participe, né, dos nossos encontros semanais, sempre que possível, tá?
se você se sentir inclinado, naturalmente. Ok. Obrigada. Ok. Por isso dizer, reconhecemos que o que quer que tenha ocorrido naquele sonho de Maia não tem efeito sobre nós. Quando nós não nos identificamos com a construção corpo-mente, nós despertamos desse sonho do ego, né? O ego que pensa de ser a realidade absoluta, por assim dizer. A gente desenvolve uma visão objetiva do ego, o ego se torna um objeto entre tantos outros objetos, a gente se estabelece como a luz da consciência, dentro do qual o ego, a construção corpo-mente e o mundo, né, é experimentado, experienciado e conhecido, né? E a gente reconhece que o que quer que ocorra dentro desse âmbito é um sonho de Maia, e que esse sonho de Maia, ele tem um efeito nos 3 corpos, ele tem um efeito no intelecto, na mente, no nosso sistema de memória, no nosso corpo emocional, tudo isso vai impactar o nosso complexo corpo-mente, mas nada disso vai impactar a minha natureza como consciência, porque a consciência que nós somos é não somente a carta, não faz nada, é simplesmente a luz da existência, a luz da consciência, né? Como também ela é nirvikara. Nirvikara significa é aquilo que jamais se modifica em contato com o mundo dos objetos em constante modificação. Em mídia, tudo se modifica de um momento ao outro. E essa luz, assim por dizer, essa consciência, que é o substrato, que ela pervade e penetra tudo, ela não se modifica em contato com essas projeções e sobreposições, do mesmo modo que a tela do cinema, ela não se modifica com as projeções dos filmes de Hollywood ou Bollywood, do mesmo modo que os nomes e as formas de todos os ornamentos de ouro não modificam o ouro, né? A gente pega uma barra de ouro, ela tem uma certa composição, é puro de 98% com a inclusão disso e daquilo. É gente que ela pega aquela barra de 1 quilo de ouro e a gente faz uma infinidade de ornamentos. Qual vai ser a natureza de todos esses ornamentos? A natureza é ouro, né? E quando a gente for analisar, a composição desses ornamentos é idêntica à composição daquela barra de 1 quilo que a gente tinha inicialmente, no qual todos esses nomes e formas foram sobrepostos, né? Então, do mesmo modo, nós não nos modificamos, não fazemos nada, e nós somos sempre presentes, sem jamais nos modificarmos, nós somos nirvikara. Nada disso tem efeito sobre nós, no sentido que nada disso nos impacta realmente como consciência. Isso não quer dizer que esse processo de interação com o campo não continue, né? Mas quer dizer simplesmente que não mais nos confundimos, nós não confundimos mais a consciência, o eu real, né, com o ego, que nada mais é do que um outro objeto de mídia em constante modificação. O intelecto, o ego, né, o corpo sutil, o corpo causal, o corpo físico, é em constante mudança, né? Então, a gente já não confunde Mitya com Satya. O autoconhecimento nada mais é do que discriminar Satya de Mitya e não mais fazer sobreposições, confusões, projetar Mitya em Satya ou Satya em Mitya. Isso é que é o autoconhecimento, entendeu? Então, a gente já não faz essa confusão. O eu com o mundo dos objetos efêmeros em constante modificação. A gente não mistura os dois. O karma é insensível. Todas as nossas ações, elas são objetos inertes. Insensível ali significa inertes. E são impessoais. O karma é insensível e é impessoal. O que quer dizer? O que Shankara quer dizer com impessoal? É que Ishvara, essa fábrica de vasanas, ações e resultados de ações que nada mais são do que vasanas modificadas através da interação, esse sistema autoalimentado, ele é um sistema impessoal.
Todos os jivas, eles fazem parte desse sistema, e é um sistema puramente impessoal, que somente se torna pessoal do ponto de vista do jiva, totalmente ignorante do ponto de vista espiritual, né? Que sofre de total ignorância espiritual, e esse jiva, ele se identifica e assume, possui as ações como as minhas ações, os meus pensamentos como os meus pensamentos, né? Então, quando você assume os seus pensamentos, as suas noções, as suas ações como suas, eu e meu, aí esse sistema que fundamentalmente é impessoal, ele imediatamente se torna pessoal. Mas para quem? Para o indivíduo jiva. Somente para o jiva, entendeu? Então, quando você desenvolve uma perspectiva sempre mais objetiva do jiva, quando você compreende o relacionamento entre jiva e Ishvara, o modo qual o jiva é parte integrante dessa manifestação, você desenvolve essa perspectiva objetiva do jiva, né? Então, você sabe que essas ações dos jivas é parte desse quadro maior, né, do big picture, do sistema, entendeu? Total, no qual os jivas eles foram desenhados para responderem aos estímulos do campo, e tudo isso ocorre impessoalmente. Impessoalmente, a gente pode dizer, compreender também, do ponto de vista que não importa quantas preces e orações ou pujas nós façamos para Ishvara, pedindo a ele, me proteja, me conceda somente, né, circunstâncias favoráveis, púnias e felicidade eterna, invariável, não importa quantos sejam as nossas orações e preces e pujas dedicadas ao Lorde, o Ishvara diz assim, olha, você pode me adorar, você pode me amar, mas você não consegue me corromper, porque o meu sistema é impessoal. Entendeu? Eu vou voltar para você aquilo que é realmente o seu Parabhada Karma. Tá? Naturalmente, existe um valor espiritual, né? Toda essa puja dedicada, essas preces dedicadas ao Lorde, porque na medida que a gente coloca, né? nos colocamos nessa posição de devoto de Ishvara, imediatamente nós estamos trazendo Deus em nossas vidas, e essa compreensão ela vai transformar a qualidade das nossas ações e a qualidade da nossa emocional, né, nossa em relação à vida, né, o modo que a gente vê a vida, o modo que a gente experimenta o campo, né? Então, tudo isso. Então, é impessoal, é um sistema impessoal, ele se torna pessoal devido à avidya, a ignorância pessoal de cada jiva, que pensa que o jiva é realmente o sujeito, mas o jiva somente é um objeto, é um agente, entendeu? Na medida que ele se identifica e possui as suas ações, imediatamente ele é sujeito a essas leis kármicas que se tornam pessoais para ele, do ponto de vista de que ele vai receber os seus karmas exatamente de acordo com as suas ações passadas. Tudo aquilo que nós vivemos no passado, né, ela vai se manifestar, vai se impactar com uma infinidade de outros fatores dentro do universo e vai se manifestar como o Parabhada Karma de cada um de nós. Né? Então, ele se torna pessoal por quê? Porque eu me identifiquei com os três corpos, eu me identifiquei com a mente, com o corpo, com o jiva, portanto, imediatamente eu tenho que aceitar, entendeu? Os karmas, os resultados das minhas ações. Eu tenho que lidar com os sanchita karmas e o parabhada karmas que estão se manifestando como minhas circunstâncias de vida, minhas situações de vida, entendeu? Então, tudo isso somente se torna pessoal devido a essa ignorância a respeito de Ishvara. O jiva se pensa de haver o poder de controlar o campo. São os meus pensamentos, as minhas ações e os meus resultados, e eu quero o que eu quero. O jiva sofre e ele imediatamente é preso no samsara. Preso no samsara é preso nesse ciclo kármico de ações que produzem vasanas, que produzem tendências, que
que produzem padrões de comportamento, que geram mais ações, que vão produzir mais vássanas, que vão produzir tendências. Então, esse sistema é o que nós chamamos de samsara, do ponto de vista do jiva humano. E aí o jiva humano é preso por quê? Porque ele diz, minhas ações e os meus karmas. Todos os outros seres vivos, todos os outros jivas, eles colocam ações no sistema, mas nenhum deles incorre em karma. Né? Vocês já pensaram nisso? Por quê? Porque nenhum deles desenvolve essa noção, que é uma interpretação intelectual, entendeu? Essa projeção de que eu sou o autor, o originador dos meus pensamentos e noções, o autor, o executor e o responsável por tudo que ocorre na minha vida, entendeu? Então, isso não ocorre nos outros animais, nos outros seres vivos, nos outros jivas. Né? Ocorre no jiva humano devido a esse famoso livre-arbítrio, né? Que é esse sentimento, esse pensamento, esse vritti original, eu sou, eu existo, que imediatamente se identifica com as constituições, né? Da sua construção corpo-mente, né? São derivados de... que é aquilo que a gente... os nossos talentos, as nossas ideias, as nossas noções, as nossas memórias, as nossas... né? Tudo aquilo, né? Que a gente nos define, que nos limita, né? Esse jiva identificado com essas características, qualidades e propriedades do equipamento construção corpo-mente, imediatamente ele incorre em karma. Os outros jivas não são identificados com a construção corpo-mente. Eles têm um tipo de mente rudimentar, entendeu? Mas eles não desenvolvem esse famoso ego. Esse famoso ego é uma função desse livre-arbítrio, a capacidade de determinar e escolher, que possui um preço muito alto, entendeu? Porque somente os jivas humanos eles são sujeitos a essa problemática chamada sofrimento psicológico, né? Portanto, quando nós não nos identificamos, Maya continua, as ações continuas, elas não têm efeito sobre nós, né? O que ocorre no campo permanece no campo. O karma é insensível e impessoal, ok? É frequentemente comparado às imagens que vêm e vão na superfície de um espelho. Essa é outra analogia vedântica. Essas imagens que aparecem no espelho, entendeu? Elas vêm e vão e o espelho permanece intacto. E ele é impessoal, ele não vai produzir imagens. Se uma pessoa, né? Eu sofri um acidente e agora eu tenho o rosto todo deformado, né? Aí eu quero comprar um espelho. Tem até uma, como é que se diz? Uma história, né? Daquele espelho, né? Você lembra como é que é aquela história do espelho, que é coisa de Disneylândia, de etc., de ter o espelho? Eu quero espelho um espelho meu. Que me faça... Espelho meu. Espelho meu, né? Eu quero um espelho que me faça ver realmente a pessoa mais linda do mundo, senão eu quebro ele, né? Não, o espelho é impessoal, ele vai refletir aquilo que é, né? Então, consciência, né? Esse sistema chamado Ishvara, que nada mais é do que um vritti dentro da consciência, né? Ela vai impessoalmente refletir os nossos prabhadakarmas. Nesse caso, o espelho, que representa o ser, a consciência, é real e permanece o que é antes, durante e após essas imagens que ocorrem, né? Então, esse reconhecimento a respeito da minha real natureza, né, como espelho, assim por dizer, me liberta da identificação com essas imagens que ocorrem dentro do espelho, entendeu? Só a consciência, ela recebe essa sobreposição de imagens, né, de karmas, de prabhadakarmas, de vrittis, de modificações, de experiências, mas ainda assim ela não é realmente impactada. O jiva, que sabe que ele é a consciência, ele possui essa imunidade a respeito disso, porque ele está bem estabelecido na consciência como consciência. Ele não se identifica com as imagens projetadas, os pensamentos, né, projetados e as experiências que ocorrem dentro do âmbito dessa consciência que nós somos. O verso 93, os indivíduos libertados são livres de experiências
e são imparciais em relação a elas. Eles não se preocupam com o futuro. Então, é o mesmo conceito, né? Os Jnanis, os Jivamuktas, os indivíduos que possuem essa compreensão, e essa compreensão é clara, bem processada, bem internalizada, né? E sempre presente, esses indivíduos eles são chamados de liberados ou libertados, eles se diz livre da experiência, mas, de novo, a gente tem um campo de aparente contradição aqui nessa afirmação, né? Por quê? Porque o verso anterior dizia que as experiências continuam, e o Jiva, independentemente dele ser operado por autoignorância ou autoconhecimento, ele vai ter que lidar com o corpo, com a mente e com as experiências que ocorrem dentro do âmbito da corpo e da mente, né? Aqui está dizendo assim, que os libertados, eles são livres das experiências. Então, ele é livre das experiências como? Eu sei que as experiências pertencem a esse objeto, esse agente chamado Jiva, entidade experienciadora, produzida e projetada por Maheshwara, mas eu, como a consciência, eu sou livre porque eu não me modifico em contato com a experiência. Eu não me modifico em contato com a experiência. Por quê? Porque eu estou claramente e firmemente estabelecido na consciência como consciência. Então, o Jivamukta, o Jnana, é dito ser liberado das experiências, ele é livre das experiências, e ele é imparcial em relação a elas. Naturalmente, se você é livre dessa identificação com a mente, que se modifica com as experiências, e a mente ela possui experiências que são favoráveis aos seus desejos e medos, ou desfavoráveis, contrárias, né? Então, a mente está todo o tempo se modificando, porque ela quer o que ela quer e ela não quer o que ela não quer. O Jivamukta, o indivíduo que é livre, ele é imparcial em relação às experiências, né? Ele é gradualmente ele se torna mais e mais imparcial, equânime, indiferente positivamente, entendeu? A respeito dessas experiências que são de prazeres e dores, que são desejos e aversões, né? Independentemente da natureza do campo, da natureza dessas experiências, o Jivamukta, ele é livre das experiências e, naturalmente, ele experiencia esse sentimento de imparcialidade em relação às elas, de equanimidade, de indiferença, porque ele sabe que aquilo que eu sou não se modifica com a experiência, né? Nesse sentido. Portanto, se você não se modifica, se você é consciente disso, e se esse conhecimento ele cria raízes, né, no nosso intelecto, ele espalha raízes no corpo causal, de tal modo que o indivíduo ele se torne imune às flutuações e variações do campo, né? Naturalmente, ele não precisa de tentar o impossível, que é controlar e manipular o campo dármico, de modo que todas as experiências sejam favoráveis aos meus quereres e não quereres. Então, o que isso significa dizer? Ele para de querer controlar o campo, porque ele compreendeu a impossibilidade de controlar o campo. Ele simplesmente deixa o que pertence a Ishvara, ele permanece firme no seu autoconhecimento, ele sabe que o intelecto é uma criação de Maya, o ego é uma criação de Maya, construção corpo-mente é um agente desenhado por Maya para experienciar o campo, portanto, não tem nada que a gente possa fazer, mas ele é livre das experiências do campo porque ele está bem estabelecido na consciência como consciência. E, portanto, ele não perde tempo tentando controlar o campo, ele desenvolve esse sentimento de equanimidade ou imparcialidade ou aceitação à vida. Se aceita a vida assim como ela se apresenta, né? Eles não se preocupam com o futuro, naturalmente, porque quando nós pensamos que nós realmente temos o poder de controlar os nossos destinos, se nós temos essa ilusão de que nós temos esse poder, né, de sempre conquistar e obter o que a gente quer, se a gente está iludido com muitos desses conceitos espirituais de que eu sou capaz de criar a realidade, eu penso e eu crio, etc., até quando nós estejamos
iludidos com todas essas noções, a gente vai ficar preocupado com o futuro, né? Constantemente preocupado com o futuro, tentando manipular o presente. Por quê? Porque eu quero controlar os resultados das minhas ações, o meu destino, eu quero o que eu quero. Enquanto pensamos que nós somos o corpo-mente, nós buscamos experiências que achamos que nos deixarão felizes, e a gente vai tentar evitar as experiências contrárias aos nossos desejos. Nós queremos objetos de desejos e nós queremos evitar aqueles objetos de medo, aqueles objetos de aversão. Existem objetos que eu possuo uma aversão total. Eu quero passar longe. Então, a vida nada mais é do que tentar atrair o que eu quero e evitar o que eu não quero. O Jiva está constantemente identificado com o corpo-mente, como o corpo-mente, correndo para ver e correndo para evitar. E, naturalmente, o intelecto do Jiva, né, o corpo sutil do Jiva, em constante agitação e depressão. Agitação porque tentar controlar tudo isso causa um estresse monstruoso, né? E depressão porque, diante da impossibilidade, ele se frustra e, muitas vezes, ele se torna irritado, raivoso e deprimido, quando ele realmente, depois de ter feito de tudo para obter o que ele quer, ele se sente frustrado, né? Então, a vida nada mais é do que correr para ver ou fugir para evitar o que nós não queremos. Estamos sempre categorizando eventos com base a esses critérios, que são as minhas vasanas, meus gostos e desgostos, o que eu quero, o que eu não quero. Não? Sempre. Nossa capacidade intelectual discriminativa é praticamente desperdiçada durante todas as nossas vidas, porque ela é somente utilizada discriminando no campo o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero, o que me dá prazer, o que me dá desprazer, o que me produz segurança e o que me produz insegurança. Então, toda a nossa discriminação está voltada para fenômenos, objetos. Toda essa discriminação é baseada no que eu quero e o que eu não quero. Entendeu? É um desperdício da nossa faculdade discriminativa, porque a minha faculdade discriminativa está sendo operada por a minha ignorância. A ideia de que alguns objetos que eu projeto valor, eles possam realmente me completar, eles possam realmente me satisfazer, né? Produzir aquela felicidade constante, eterna, invariável, né? Infinita, né? Então, tudo isso é parte daquilo que nós chamamos de samsara, a crença que a realidade é a dualidade, a crença de que o Jiva é o ser e que os objetos que aparecem para esse Jiva, que pensa que é o sujeito, sirvam o propósito de realizar e completar e libertar o Jiva do sofrimento psicológico, né? Mas isso leva tempo até que a gente compreenda a impossibilidade dessa vida chamada samsara, né? O samsara é um fenômeno psicológico, entendeu? Eu gosto de apresentar samsara como um fenômeno psicológico. A crença que dualidade é realidade, e que o sujeito, que o Jiva é o sujeito absoluto, que os objetos são reais, que eles possuem valores intrínsecos e que eles servem o propósito de me realizar, de me libertar, de produzir uma felicidade, uma paz, um contentamento eterno e permanente. Okay? Essa é a condição psicológica chamada samsara, muito bem descrita, né, no Bhagavad Gita, no início do Gita, né? E a libertação do samsara, ela envolve, né, todos esses conhecimentos relativos aos objetos de Nitya também, né, ao Jiva, Ishvara e todos os objetos de Nitya, até que esse conhecimento básico, fundamental, a base do Vedanta, que é a felicidade inerentemente não existe em algum objeto de experiência, em algum objeto de conhecimento. Né? Leva tempo para a gente desenvolver essa compreensão, de modo que a gente não viva, a gente não desperdice uma vida inteira correndo para ver e correndo para evitar, né, iludidos, né, pela ideia, por essa sobreposição, né, de Maya,
de que os objetos possuem reais valores, e a gente nunca para examinar realmente, que o mesmo objeto, ele aparece como um objeto de segurança para um e insegurança para o outro. O mesmo objeto, ele vai aparecer como um objeto de prazer para um e de dor para o outro. O mesmo objeto, talvez seja visto por mim hoje como um objeto de grande segurança e prazer, mas amanhã ele é descartado como um objeto de insignificantes valor, entendeu? Isso aqui não me produz mais nada, portanto, eu não quero mais saber desse objeto de experiência, né? Então, a gente jamais analisa devidamente as nossas interações com campos, e o Vedanta, né, os Upanishads, o Gita, eles servem o propósito de demonstrar para a gente, né, que esses indivíduos, que assim chamados yanis, ou livres, eles desenvolveram essa capacidade através da compreensão de que a única fonte realmente de segurança, de paz, de contentamento, de alegria, né, de ananta, satisfação, né, é a origem da nossa real identidade de natureza como consciência e existência. Essa é a única fonte, né? A gente não pensa muito bem sobre isso. A gente ama o que a gente ama porque a gente acredita que produza satisfação, né? A gente quer prazer, a gente quer satisfação, alegria, né? E a gente projeta isso em objetos, né? Agora, tem o Vidyaranya, às vezes, ele apresenta alguns conceitos muito interessantes. No Panchadasa, ele oferece um conceito que diz assim: você ama aquilo que você ama porque você sabe que aquilo que você quer tanto, ele produz sukha, ele produz prazer, satisfação, alegria, né? Agora, me diga uma coisa, o que é aquilo que você ama mais do que tudo na vida? Quem é que pode me dizer? Você mesmo, não? A gente ama a nossa existência acima de qualquer objeto. E a gente sabe que a gente só ama as coisas que produzem, que propiciam esse prazer, essa felicidade, essa segurança, né? E nós amamos a nossa existência acima de tudo. Como é que a gente sabe disso? Porque nos momentos finais da vida de qualquer indivíduo, ele é disposto, muitas vezes, né, a pagar qualquer preço para ver somente mais dia de existência através daquele corpo-mente. Nós temos um amor pela nossa existência que supera o amor por tudo, né? Então, o que isso indica para a gente? A nossa existência é a única fonte real de prazer, satisfação e segurança ilimitada. Por isso que a gente tem um amor tão grande pela nossa existência, né? Então, essas compreensões, eles vão começar a nos direcionar a esse trabalho Vedante, que é uma investigação a respeito da nossa real natureza como a única fonte, entendeu? De sukha, de satisfação, de prazer, de paz, contentamento, alegria. É por isso que nós amamos assim tanto a nossa própria existência. Então, a gente não precisa desperdiçar uma vida inteira correndo para evitar objetos que, em realidade, eles não possuem realmente. Eles possuem uma sombrinha de satisfação e alegria que é projetada pela mente nossa, entendeu? Que a gente diz, esse é um objeto, as nossas vasas vão dizer, não, essa pessoa que eu conheci agora, ela realmente vai me resolver, né? Ela é linda, maravilhosa, inteligente, ela é espiritual, né? Então, eu projetei valor naquela pessoa e eu penso que, não, isso é simplesmente uma projeção, é um pálido prazer, satisfação, efêmero, temporal, defeituoso, que o intelecto humano projeta nos objetos. E aí, em geral, depois de algum tempo, a gente reconhece, não era bem assim, né? A casa nova não me resolveu, o emprego novo não me resolveu, o relacionamento novo não me resolveu, a gente permanece sempre de mãos vazias, né? Até que a gente compreenda que aquilo que a gente ama mais do que tudo é a única fonte
de Sukham, de felicidade, de alegria, de satisfação e segurança. Assim, nossa vida... Dá para fazer um comentário, Arlindo? Sim, por favor, Eduardo. Me lembrou até a passagem lá dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Essa passagem do Vidyaranya, ele está citando o Brihadaranyaka Upanishad, onde o Yagnavalkya vai instruir a esposa dele, e ele vai dizer, não é por amor ao esposo que o esposo é amado, não é por amor à esposa que a esposa é amada, não é por amor a qualquer coisa que qualquer coisa é amada, mas por amor ao Atma. E eu queria aproveitar essa passagem, ali, porque eu tenho uma dificuldade com a palavra impessoal, porque se nós olharmos as coisas que tem na nossa volta, a minha mesa é um objeto, o meu celular é um objeto, não é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, todos os colegas são pessoas, mas os objetos não são pessoas. A minha estrutura psicofísica é um objeto, portanto, não é uma pessoa. Então, a pessoa real, ela não é o objeto, ela é a pessoa, ela é o Purusha, a pessoa. Então, eu acho que quanto mais nós realizamos o Atma, mais pessoal nós nos tornamos, e menos impessoal, menos objeto. O objeto não é uma pessoa, o objeto é impessoal. E o Atma é pessoal. Eu penso que isso está invertido. Não sei se eu consegui ser claro. Tem um hino no Rig Veda, que é o Rig Veda 10, 129, que é o hino ao Purusha, que diz que Purusha, a pessoa, criou Virati, criou o universo, né? E Virati cria Purusha. Então, como se nós fôssemos a voz de nós mesmos. Quer dizer, nós resgatando o Param Purusha, a pessoa suprema, que nem tem várias passagens no Bhagavad Gita, Krishna chama Arjuna de Purusha, de pessoa, e Arjuna chama Krishna de pessoa suprema, pessoa única, pessoa infinita. Então, a pessoa mesmo ela é nirguna. O pessoal é nirguna. Sim, e quando tem qualidades é impessoal. Quando está identificado com a estrutura psicofísica, tu te tornou impessoal. Quando tu é nirguna, quando tu é totalmente Atma, Brahman, tu é pessoal, tu é uma pessoa, tu é Purusha. Porque, Eduardo, deixa eu te cortar agora, porque esses conceitos, eu entendo o ângulo dos quais você está apresentando, mas ele só causaria confusão aqui, porque a gente precisaria de redefinir a ideia de pessoa. A gente trabalha com algumas estruturas de definições. O Jiva é um objeto como qualquer outro, mas é um objeto senciente. Um objeto senciente é um objeto com 3 corpos, ok? Um objeto com 3 corpos é um objeto que possui um corpo sutil, no qual a consciência ela brilha ou reflete, produzindo essa senciência, que nada mais é do que a capacidade de responder aos estímulos do campo. Os jivas não humanos, eles são chamados de jivas porque eles possuem um corpo sutil, eles possuem 3 corpos, um corpo sutil e a capacidade, né, de brilhar, dessa consciência, produzir a senciência que permite a eles a responder, né, intuitivamente, né, aos estímulos do seu campo, de acordo com os seus programas, né? Então, eles, embora sejam chamados de jivas, dentro do contexto desses ensinamentos, né, eles são seres jivas sencientes, mas sem essa capacidade intelectual que diz eu sou, eu existo e eu sei que eu existo, e a capacidade de determinar os contatos com os campos, entendeu? E começar a discernir e interpretar essas experiências e desenvolver línguas, palavras, modos para interpretar e descrever o campo das experiências. Então, esse jiva humano, ele aparece, por isso é que a gente diz que o jiva Atma, na verdade, ele é Atma, né? Mas ele só se torna Atma, é o mesmo discurso que eu estava fazendo para Miriam antes. Ele só é realmente Atma quando ele já não sobrepõe Mitya em Satya, me understand? É quando ele realmente reconhece a sua natureza como Satya. Então, no estágio inicial, nós precisamos de compreender que o jiva, Eduardo, é um objeto como qualquer outro, tá? Ele é um objeto senciente e ele precisa ser objetivado pelo aspecto da sua existência que é Satya, entendeu? Nós precisamos desenvolver uma perspectiva mais objetiva do jiva, entendeu? No seu aspecto mental, intelectual, emocional, entendeu? De modo que a gente sabe que tudo isso é energia e eu sou a luz, né,
dentro do qual a energia ocorre como os vritis, né? Os vritis do universo. Então, é importante que a gente esteja bem definido nesses conceitos, porque se você integra um conceito aqui dizendo que a pessoa é Brahman, aí a gente precisa redefinir o significado da pessoa. Aqui a pessoa, dentro do contexto desses ensinamentos, a gente apresenta a pessoa como o ser sobre o efeito da ignorância, que faz com que o indivíduo ele pensa que ele é o sujeito absoluto e ele tenta jogar de Deus, brincar de Deus, controlar o campo, fazer isso e aquilo. Ele acha que ele é o centro do universo. Então, isso é o Jiva, entendeu? Tomando, prendendo, pegando essa experiência chamada senciência, do ponto de vista humano, e assumindo como é que se diz? Um comportamento, uma atitude de possuir essa senciência e dizer assim, minha senciência, entendeu? Na verdade, existe somente senciência, existe somente consciência, mas na medida que o Jiva pensa que ele é a fonte de sua própria consciência, entendeu? Ele é simplesmente, em sua natureza, ele é Paramatma, mas esse Jiva Matma, sob o efeito de Maya, ele se sente o sujeito absoluto, mas isso é uma sobreposição de Miti em Satya, até que realmente ele compreenda a sua natureza como Satya. Então, a pessoalidade é devido a essa ignorância do Jiva, entendeu? Que assume esse contexto de Mitya, que é um sistema puramente impessoal, projetado por Maya e Ishvara, no qual o Jiva é parte integrante, porque o Jiva vai ficar fornecendo a matéria-prima para Maya e Ishvara manter e reciclar todo esse sistema, entendeu? Então, o sistema por si é impessoal. Ele se torna pessoal somente devido ao livre-arbítrio do Jiva humano, que assume as ações como minhas ações, meus pensamentos, minhas motivações e o meu destino, entendeu? Tanto é que os outros Jivas, eles não têm essa problemática. Por quê? Porque eles não assumem as suas ações como pessoais. Quando o campo oferece para ele os resultados de suas ações, eles não levam aquilo para o lado pessoal. O Jiva já leva para o lado pessoal. É isso que a ideia do pessoa, a origem dessa palavra, a origem grega, assim, se ouvi uma vez, ela denota, ou ela é fundada numa raiz que é chamada de uma máscara, entendeu? O ego é uma máscara, é um upadi, tá? É como se a gente, esse corpo, esses três corpos do Jiva, né? Esse reflexo da consciência no corpo sutil produz esse sentimento de identidade como eu, a pessoa, entendeu? Livre e independente, né? Como se eu tivesse consciência própria, existência própria. Isso é o Jiva Atma sob o efeito da ignorância, que é o que a gente chama de o ego. O ego, ele é muito representado naqueles teatros gregos como uma máscara. Você é o ser mascarado, é o Jiva mascarado do ser, ou como a gente queira ver, entendeu? Ou o ser aparecendo como mascarado devido a essa ignorância imposta por Maya. Então, o que eu quero te dizer, Eduardo, para você procurar filtrar as suas conotações. Eu tenho respeito e admiração pelos seus conhecimentos, mas a gente tem que cuidar do nosso campo de ensinamentos. Aqui é uma plataforma de ensino, entendeu? E a gente não pode misturar muitos conceitos, porque a gente tem que respeitar o contexto dessas classes, entendeu? E a sampradaya na qual essas classes se desenvolvem, para não criar confusão, ok? Assim, a nossa vida se torna um fluxo e refluxo incessante de prazer e dor, medo e aversão, e a paz, pela qual tanto ansiamos, é apenas provada de forma fugaz, quando o desejo se apaga momentaneamente. Esse é um outro ponto importante. Existem momentos em nossas vidas que nós experienciamos a paz e o contentamento e a alegria, e isso a gente pensa que é um produto do objeto de nossos desejos, porque nós finalmente conquistamos aquele objeto de desejo.
as escrituras dos Upanishads descrevem de novo, claramente, né, examinando as nossas experiências, né, que essa paz que nós experimentamos não é inerentemente um produto dos objetos. Os objetos, no máximo, funcionam como um agente catalisador. A gente experiencia essa felicidade na medida que nossas mentes elas se tornam livres do desejo ou aversão. Desejo positivo, né? E o desejo negativo, que é uma aversão, é um desejo por evitar, remover, um desejo por haver e manter, né? Então, esses desejos, no momento que a mente é livre desses ragas e dveshas, essas energias de desejos e aversões, ela naturalmente ela experiencia esse sukha, essa felicidade, essa alegria. E a gente, né, indevidamente, a gente associa isso à obtenção do meu objeto de desejo. Enquanto que essa felicidade foi experienciada porque a mente se tornou temporariamente livre dessas energias de desejos e aversão. Ok? So, eles não confundem, né? Esses yanis, eles não confundem a consciência com os objetos que aparecem em sua superfície, por assim dizer. Não. Os libertados, então, não mais se identificam com o corpo-mente, que é o local da experiência. A experiência ocorre dentro do âmbito da construção corpo-mente, né? De modo que estão livres de todas as contingências deste mundo em relação a todos os eventos com uma uniformidade mental que vem do desapego. Essa uniformidade mental, essa equanimidade mental emocional, essa despaixão ou desapego, ele só é realmente devidamente desenvolvido através da compreensão desses ensinamentos, entendeu? De que a única fonte real de satisfação e segurança e felicidade é a nossa natureza. E a busca pela compreensão da nossa natureza como Satchitananda, não como o ego, não como a construção corpo-mente, é o único modo de resolver essa problemática humana, essa problemática existencial humana, né? Então, a gente para por aqui, Marcelo. Ok? Então, amanhã, no mesmo horário, às 10, nós nos encontramos para o Panchadasi, né? Então, eu agradeço de coração a presença e a participação de todos vocês. Até amanhã. E Arrivederci, Namaste, Om Purnamada, Purnamidam, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vashishyate, Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Lord. Thank you, Krishna, Narayana, Govinda, Shankara. Thank you. Obrigado a todos vocês. Abraços, beijos.